A notícia do dia. Qual foi a notícia do dia, Tiagão, Zambra e De Paula? Cris Gambaré. Cris Gambaré. Surge a possibilidade de Cris Gambaré ser uma das candidatas à presidência do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu, como tenho um bom amigo que está abaixo de mim, chamado Luiz Cláudio De Paula, a hora que recebi a notícia, mandei para ele. Por que eu mandei para ele? Porque o De Paula conhece a Cris, tem amizade com a Cris. Então, nada mais justo de que, De Paula, aquela conversa que a gente teve no ano passado sobre Cris Gambaré, aí, ó, onde há fumaça, há Faz tempo fogo. que o De Paula fala dela, hein? Quando ninguém Faz falava de tempo. Cris Gambaré, De Paula já falava aqui Exato, com há a gente no Fala muito Muito Fiel. tempo. E por que levantaram essa possibilidade? Porque na época, na última live, inclusive, a gente até debateu aqui, falamos sobre política, e a gente falou, putz, talvez a Cris não pode, porque ela não era conselheira, e precisa ser conselheira. E aí o meu timão trouxe a informação de que ela foi conselheira por 11 anos. E ela saiu do conselho para assumir a diretoria do futebol feminino. Mas existem brechas na lei do Estatuto do Corinthians que isso não seria um empecilho. Feito toda essa introdução, Luiz Cláudio De Paula, vulgo De Paula, nosso amigo, o que nós podemos ter de informação, então, De Paula, sobre Cris Gambaré, Corinthians, eleições, presidência? O que a gente pode falar sobre a Cris, hein, De Paula? Ou o que você pode trazer de informação sobre a Cris? Pois é, né? O Marcelão me mandou uma mensagem, era 9h30 da manhã, eu tava com meu filho no treino e tal, olhei e falei, putz, bom, vou ligar pra minha fonte, né, ver se ela me atende, né? A minha fonte me atendeu, né? 9h50 da manhã ela me atendeu, a minha fonte. A minha amizade com a Cris vem desde 2016, né? Por quê? Porque eu já tinha feito trabalhos pro Corinthians, principalmente na TV Corinthians, né? E ela me chamou para transmitir os jogos do Corinthians feminino pelo Facebook do Corinthians Futebol Feminino na época, né? Eu e a Milene Domingues. Ela chamou a Milene para a gente fazer as transmissões sem ganhar um tostão, né? A gente fez um trabalho voluntário, eu e a Milene. E o Corinthians era uma parceria com a Audax, aqui de Osasco, né? Verdade. Então mandava os jogos aqui no José Liberati, no estádio que ficava perto da minha casa. E depois houve a ruptura, né, do Audax, o Corinthians ficou independente, continuamos fazendo pelo Corinthians Futebol Feminino, né? Eu e a Milene acompanhamos várias campanhas vitoriosas do Corinthians, e aí criei um vínculo de amizade com a Cris, né? E com a Milene. A Milene frequenta minha casa, conhece minha filha, tava com minha filha e tal. A Cris, meu, porra, come pizza juntos, etc e tal, virou minha amiga de trocar ideia mesmo, né? Afinal de contas, tivemos muito tempo, né, conversando e fazendo jogos. E aí eu liguei para a Cris hoje de manhã. Minha fonte é a Cris. Liguei para ela. Falei, Cris, mandei para ela, né, a mensagem que o Marcelo me mandou e falou, Cris, e aí, meu? Tá todo mundo falando o seu nome, não é de hoje. O que rola aí, meu? A primeira pergunta, Cris, você pode ser candidata à presidência se você quiser? A minha pergunta foi essa, você pode ser candidata a presidente, se você quiser? Ela falou assim, Luiz, eu me chamo de Luiz, né? Luiz, eu fui conselheira por 4 mandatos consecutivos. Eu saí do conselho porque eu virei dirigente do departamento de futebol feminino do Corinthians. Então, eu obedeci ao que o estatuto manda. Eu não faço igual um monte de gente lá que não dá essa licença. Ela já meteu essa. Não faço igual um monte de gente lá que fica acumulando as coisas. Função, né? Eu saí para administrar o futebol feminino. E aí eu fui conselheira, 4 mandatos. E se eu quiser, ou se alguém determinar, se chegar num consenso, eu posso ser candidata sim. Eu tenho como ser candidata. Nada me impede de ser candidata à presidência em termos de estrutura, em termos de organização, de estatuto. Né? Então, ela tem capacidade para ser candidata à presidência. Aí eu perguntei para ela,
mas você pretende ser candidata? Ela me respondeu, olha, lá dentro do clube tem muitas variáveis, inclusive a chapa da situação tem uma geral, mas ela é dividida em 8, tem 8 chapas de situação. Que é então, são as famosas chapinhas, né? Isso, as chapinhas. Então precisaria ter um consenso, etc e tal, meu nome ser ventilado, só que lá dentro, meu nome não é falado pelo conselho, pelos sócios, não é falado. Então nunca ninguém me procurou para isso ainda. E eu adoro o futebol feminino, eu sou apaixonado, eu que cuido daqui, mas ninguém me procurou ainda. Mas eu posso ser candidata se eu quiser, sim. Então, essa é a informação. Ela tem chance, porque ela está dentro do estatuto, ela reúne as condições para ser candidata. Mas aí precisa haver todo um consenso, uma chapa, etc e tal. E detalhe, ela me disse o seguinte, o Andrés tinha me chamado para ser vice dele, antes, na eleição anterior. Na última eleição, né? E aí eu recusei, porque eu quis ficar no futebol feminino, eu não quis ser vice. Aí o Andrés chamou a dona Edna, e a dona Edna foi vice do Andrés. Mas a Cris já havia sido chamada para ser vice do Andrés e recusou. Por quê? Porque ela é ligada muito ao futebol feminino. Muito ao futebol feminino. A vida dela é o futebol feminino. Ela é uma dirigente, ela não é nem remunerada pelo que ela faz. A Cris, eu posso falar, eu vivenciei. Ela cuida da compra de lanche para as atletas, até o pagamento, até correria para patrocínio, para marcar viagem, hotel, van, ambulância para o jogo. Ela cuida de tudo. Ela é basicamente diretora, gerente, supervisora, coordenadora, assistente. Ela é tudo. Ela tem as assessoras, ela tem o Vinícius Carrilho, que é assessor de imprensa, que é meu amigo, faz um puta de um trampo. Tem as outras meninas, mas ela cuida de tudo. O futebol feminino do Corinthians é muito organizado. Eu vivenciei de perto durante 3 anos, né? Então, assim, é muito organizado o futebol. Ela cuida, não passa nada por ali. As meninas todas registradas em carteira, CT para as meninas treinarem, base do Corinthians. Tem menina de 18 anos assinando contrato profissional que veio da base do Corinthians. A Gabi Medeiros, lateral esquerda, por exemplo. Entendeu? Parcerias, manutenção de grandes jogadores aqui. Entendeu? Grandes jogadoras aqui. Enfim, é um trabalho impecável. E ela estava fazendo uma espécie de estágio por todo o departamento de futebol do Corinthians. Ela estava estagiando, dando uma olhada como que funcionava em alguns momentos. Tanto é que ela não tem nem sala no Parque São Jorge. Ela é itinerante lá. E ela é curiosa. Ela estava vendo, pesquisando. Então, assim, eu queria muito, sinceramente falando, eu queria muito que ela fosse uma candidata. Mas eu acho que ela não larga o futebol feminino. O Kaique Silva, Marcelo me mostrou, repórter da Jovem Pan, disse que ela ia fazer um pronunciamento na conta dela no Instagram a respeito dessa situação. Eu mandei uma mensagem para ela, falei, você vai fazer um pronunciamento? Se pronuncia comigo. Ela falou assim, sim, vou fazer um pronunciamento, mas não pronunciou nada até agora. Mas eu acho que não deve fugir muito do que eu falei agora, porque eu conversei com ela de manhã. Então, assim, ela não foi procurada ainda. Mas a grande questão no início, né, Marcelo, era a seguinte: ela pode ser candidata? Sim. Pode. Ela tem requisitos, ela cumpre os requisitos para ser candidata. Isso ela me falou. Ela cumpre os requisitos para ser candidata.